Boa noite, queridos irmãos. Sejam todos bem-vindos a esta casa de oração. Neste momento, vamos fechando levemente nossos olhos, acalmando nosso coração, nossa mente. E como diz minha filha, vamos ligando o nosso Wi-Fi com Deus, para que nesta noite possamos receber toda a energia que vem dele, necessária para o nosso convívio. Obrigado, Pai, por este momento. E pedimos que nos abençoe esta noite e que possamos retornar aos nossos lares com a certeza de que este dia foi um dia maravilhoso. Obrigado, Pai. Obrigado, Mestre Jesus. E que assim seja. Que assim seja. Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Leandra e eu trago para a noite de hoje uma reflexão acerca dos desafios da convivência familiar. Todos nós temos ou já tivemos algum tipo de probleminha em casa, seja com pais, com filhos, com irmãos. É ou não é verdade? Sempre tem alguma coisinha, né? Alguma dificuldade, por menor que seja. Alguns casos, dificuldades maiores de convivência. Mas faz parte os pequenos problemas. Está presente na vida de todo mundo. Mágoas mal resolvidas, ressentimentos, às vezes dores silenciosas que a gente não fala. Coisas que aconteceram que talvez tenham nos magoado profundamente e fica meio mal resolvido. Ou muitas vezes tem quem consegue já resolver. Melhor ainda, nada melhor que o diálogo para resolver. É conversando que a gente se entende. É trazendo à luz da razão os nossos problemas, as nossas dificuldades, para conversar com o outro, para resolver. Porque às vezes o outro nem sabe, nem se deu conta do que aconteceu. Muitas vezes nós esperamos do outro o que ele não é capaz de nos oferecer. Ou ele não se dá conta de que deveria oferecer além daquilo que já está nos dando. Da mesma forma, a gente está fazendo pelo outro aquilo que a gente julga que é correto. E quantas vezes deixamos a desejar? Não é verdade? A família é o primeiro campo de exercício do amor. É dentro da família que a gente aprende a amar. A gente uma família começa com dois seres, duas pessoas que se afinizam e se encontram. A partir desse encontro, se desenvolve um relacionamento e a partir daí a família começa a receber novos espíritos, seus filhos, e a família cresce. É na família que a gente aprende sentimentos, a valorizar sentimentos. A gente aprende o amor, a gente aprende a desenvolver a paciência, ou deveria pelo menos. A gente aprende muitas coisas. É dentro de casa. Porque, na verdade, a família, essa instituição pequena da nossa família, que começa então com um casal, depois tem os filhos têm os seus pais, seus irmãos, os que eram pais depois se tornam avós e assim por diante. E assim se sucedem as gerações, se sucedem as famílias. É nessa pequena instituição que a gente vem e aprende então a amar. Porque Jesus nos disse que
nós devemos primeiro aprender a amar os que estão próximos, para depois aprender a amar a humanidade. O objetivo da nossa existência é aprender a amar não somente quem está aqui perto. Com as nossas sucessivas reencarnações, a gente vai se lapidando, nós vamos nos lapidando como espíritos, nos melhorando, nos aperfeiçoando, para aprender a amar a todos como irmãos, indistintamente. No final, seremos todos, a grande humanidade, uma única família. E nos amaremos indistintamente a todos. Na questão 775 do Livro dos Espíritos, a pergunta é: qual seria para a sociedade a consequência do relaxamento dos laços de família? E a resposta: uma recrudescência do egoísmo. O que é recrudescência? Um aumento exagerado, exponencial do egoísmo. Então é dentro da família que a gente mantém todo esse sentimento de amor, de respeito, de união. A família é uma instituição sagrada. É onde devemos respeitar, aprender a respeitar a todos. Os filhos devem respeito aos pais. Os pais, obviamente, também devem respeitar seus filhos. Irmãos têm que ter respeito, têm que ter amor. E essa instituição sagrada, chamada família, que devemos preservar, é o molde, é o modelo para a humanidade. A partir do momento que tivermos dentro de nossos lares respeito, amor, tolerância, harmonia, se todos os lares forem assim, a humanidade também será assim. No livro Desafios da Vida Familiar, de Raul Teixeira, pelo Espírito Camilo, diz: Deus nos mostra que para conseguir amar multidões inumeráveis de irmãos nossos, temos que aprendê-lo pelo exercício desse amor, a pequenos grupos de 3, 5 ou 10 pessoas, dentro do lar, uma vez que ninguém pode ser fiel em grandes obras se não consegue sê-lo nas obras pequenas, conforme o ensino de Jesus. Então, nós estamos aqui, como eu falei anteriormente, estamos reencarnando sucessivamente para aprendermos a amar indistintamente todos, o verdadeiro amor fraterno, para sermos a humanidade toda como irmãos, verdadeiros irmãos, uma família de verdade. Por isso, Jesus disse: quem são meus pais? Quem são meus irmãos? Ele não estava de forma alguma renegando ou fazendo pouco de sua mãe, seu pai. Não. Ele estava querendo dizer que, na verdade, seu pai, sua mãe, seus irmãos é a humanidade. E assim nós iremos também aprender. No livro Vida e Sexo, no capítulo Família, de Chico Xavier, temos no Instituto Doméstico uma organização de origem divina, em cujo seio encontramos instrumentos necessários ao nosso próprio aprimoramento para a edificação do mundo melhor. Então, dentro da família, nós temos todas as ferramentas para aprender esse amor. Vocês já observaram as pedras na nascente de um rio? As pedras na nascente de um rio, elas são pontiagudas. Elas são pedras desuniformes, certo?
à medida que o rio avança, chegando mais na sua foz, as pedras são redondas, são parelhinhas, sem arestas, sem rebarbas. Por quê? Através dos anos que as pedras vão rolando pelo rio, elas vão se atritando com as outras pedras, a água vai levando, elas vão rolando, vão se atritando e as arestas vão sendo aparadas. Até que elas tenham uma forma que não fere, uma forma lisa, perfeita. Assim somos nós. Nós, pelo convívio com as outras pessoas, pelo convívio dos nossos relacionamentos, nós também vamos aparando as nossas arestas, vamos aparando as nossas imperfeições, vamos nos melhorando, vamos ficando com uma forma não física, mas vamos ficando mais bonitos, de um convívio mais agradável. Então, assim como as pedras, somos nós. São pelos nossos convívios, pelos nossos relacionamentos que vamos nos melhorando. E quando chegam os filhos, eis a grande missão dos pais: educá-los, ensinar da melhor forma. Valores. Valores são fundamentais. Porém, não somente por meio de palavras que se educa. O que mais educa são os exemplos. Os exemplos falam muito mais do que palavras. Como que eu posso dizer para o meu filho, sentado à mesa, coma salada, é saudável, se eu não como salada? Tem que comer tomate todos os dias e não aparece tomate no meu prato. E assim, todo o restante. Não minta! É feio mentir. Mas toca o telefone e eu digo, atende, diz que eu não estou. O que está educando? As minhas palavras ou o meu exemplo? O exemplo, então, ele educa muito mais. As crianças veem e fazem tudo que a gente faz. As boas ações, as coisas divertidas, eles imitam. As coisas boas e as nem tanto. Então, que tenhamos sempre, que sejamos sempre motivos de bons exemplos para educar, para orientar, para ensinar. Porque nós somos os responsáveis por aqueles espíritos que encarnaram em nosso lar. Nós somos totalmente responsáveis. Deus nos confiou aqueles espíritos para que pudéssemos ensiná-los, educá-los, conduzi-los no caminho do bem, ensiná-los a serem melhores. Então vamos fazer o que nos cabe, fazer o que nos toca. Assumir o compromisso de dar o bom exemplo, além de ensinar somente por palavras. E ainda só um detalhe, voltando ainda no encontro de dois espíritos que se encontram, né? No encontro do casal que se forma, muitos pensam que um casal se forma, são dois espíritos que têm muito o que resgatar, muito o que... São espíritos devedores um para o outro. Até porque sempre existem alguns conflitos
dentro de uma relação, não é verdade? Mas não necessariamente são espíritos que têm algo a dever um para o outro. Não. Podem ser espíritos que se afinizam muito, sim. Só que no crescimento existem aquelas arestas que vamos aparando. Não necessariamente um é devedor do outro. Ou ainda, espíritos que são devedores um ao outro deveriam estar sempre em pé de guerra? Também não. Muitas vezes, um casal onde um é devedor do outro se encontram para o resgate, se unem para aprenderem a se amar, e às vezes as dificuldades se apresentam não na sua relação. Podem ter uma relação de muito amor, uma relação agradável, mas as dificuldades se apresentam às vezes como uma doença, onde um deve cuidar do outro, às vezes um problema com um filho. Enfim, são diversas formas. Então, não necessariamente estaremos sempre unidos a alguém que tem alguma relação kármica conosco. No Evangelho segundo o Espiritismo, diz: ó espíritas, compreendei hoje o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele se encarna vem do espaço para progredir. Sabei vossos deveres e colocai todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. Eis a tarefa dos pais. No livro SOS Família, de Valdo Franco, diz que a família é a abençoada escola de educação moral e espiritual, laboratório superior em que se misturam sentimentos, estruturam aspirações, refinam ideias, transformam mazelas antigas em possibilidades preciosas para a elaboração de trabalhos edificantes. Então, a família é uma escola onde nós estamos ali para aprender e também para ensinar, para pararmos as nossas arestas e nos aproximarmos, nos melhorarmos, aprendermos a amar todos aqueles que ali estão. O lar é a representação minúscula da sociedade. Os hábitos aí adquiridos se fixarão no comportamento dos educandos, facultando comportamentos felizes ou conflituosos. Tudo depende da maneira como são conduzidos. De novo, começa pelos pais. Os pais dão um exemplo de como conduzir os problemas, como conduzir as alegrias, como reagir a cada situação. Quando se tem dentro do lar uma base sólida, quando se tem dentro do lar um pai, uma mãe que ensinam com amor firme, firmeza e amor devem andar juntos, principalmente em se tratando de filhos. Quando se tem firmeza com amor, o filho, a filha, cresce mais seguro, tem maior facilidade de resolver os seus problemas. Então, os principais desafios na convivência familiar que se encontram. Primeiro, a comunicação deficiente, onde existem expectativas não verbalizadas, mágoas acumuladas, egos feridos, aquilo que se vai guardando para si e não se fala. E aí se cria uma expectativa
de que o outro faça, o outro peça desculpas, o outro resolva. Mas a gente não toma, não dá o primeiro passo. A gente sempre espera pelo outro. Que possamos nós dar o primeiro passo também, que possamos nós tomar a iniciativa de resolver esses conflitos. Diferenças de personalidade, educação e hábitos. Os casais vêm de famílias diferentes, educações diferentes, famílias, origens, têm filhos com temperamentos, gostos, ritmos distintos. Tudo isso gera conflito, porque nós acabamos criando expectativa que tudo seja conforme a gente deseja. Nós criamos expectativas e esperamos que tudo aconteça conforme nós esperamos. Mas cada pessoa tem uma personalidade diferente. Tendo cada pessoa uma personalidade diferente, haverão conflitos, porque cada um deseja que as coisas aconteçam conforme o seu desejo, a sua vontade, a sua expectativa. Prova do orgulho e do egoísmo. É comum que cada membro da família queira impor o seu ponto de vista, reivindicar o seu espaço, e isso conflita com o outro, colide com o outro. Feridas do passado, traumas, mágoas, ressentimentos de infância ou de vidas anteriores que emergem no convívio, que surgem e dificultando também a convivência familiar. Desafios externos como estresse financeiro, sobrecarga de trabalho, problemas de saúde, pressões sociais, desequilíbrio emocional, tudo coloca tensão dentro de casa, gera conflito, às vezes os nervos à flor da pele, contas para pagar, um gasta mais do que deveria, e assim os conflitos vão acontecendo. E, finalmente, as separações e rupturas, quando o conflito ultrapassa os limites suportáveis, quando o ambiente se torna nocivo e quando o amor foi ferido demasiadamente. Aí chega-se o ponto em que se decide por não continuar mais. Hoje em dia, está tão fácil desistir, né? Qualquer conflito, qualquer dificuldade, reseta. É que nem resetar o computador, né? Ah, tá dando uma travadinha, reseta que depois resolve. Volta tudo. Reseta o casamento. Reseta a união. Reseta, desfaz. Se tem filhos, tudo bem. Isso se resolve depois. Muitos casais sequer tentam resolver os problemas. Simplesmente resetam o casamento. E aqui vem uma dificuldade no convívio dos tempos atuais. Esse sim é um grande e grave problema. A tecnologia é maravilhosa. A tecnologia está à nossa disposição, resolvendo muitos problemas, nos une com pessoas que estão do outro lado do planeta. Obrigada. E nos afastam de quem está dentro de casa. A tecnologia faz com que cada um viva no seu mundo, no seu universo. Os pais não sabem mais nem o que os filhos estão fazendo, com quem conversam. Uma vez os perigos estavam na rua, né? Agora o perigo está dentro de casa. Dá vontade de dizer para os filhos, vão para a rua. Lá é mais seguro. Né? Só que muitos pais não têm nem tempo de falar isso para os filhos, porque dão o exemplo. Esse é o exemplo mais nocivo.
O exemplo da não convivência, o exemplo do não diálogo, o exemplo de estar com o nariz colado numa tela. Aí depois, o filho não sai do celular, com que autoridade vai dizer: para de jogar, para de conversar, para disso, para daquilo, larga o celular? O filho vai dizer: tu também fica. Mesmo que a gente justifique que está trabalhando e etc e tal. Mas nem tudo é trabalho. Sim, a tecnologia nos ajuda muito no trabalho. A gente usa muito para trabalho, conversas de WhatsApp para trabalho, sim. Mas os adultos estão também se perdendo. Perdendo o seu tempo. E por falar em tempo, tá meio ruim para enxergar, mas eu vou vir aqui pertinho para mostrar. Cadê aqui? Aqui. Uma pessoa adulta gasta na sua vida, isso são estatísticas feitas recentemente por um instituto norte-americano, em média, uma pessoa adulta que vive até os seus 90 anos, porque essa já é a nossa expectativa de vida, vai viver 33% do seu tempo dormindo. Na vida. Estou falando da vida. Não de um dia só. Vida. 33% do seu tempo dormindo. 2% dirigindo. 4% do tempo realizando tarefas. 15% do seu tempo com escola, aprendizado, universidade, carreira. Nessa carreira entra o trabalho. 4% do tempo cozinhando e comendo. 3% com higiene e indo ao banheiro. E aqui? 35% da sua vida gasta em telas. E sobra 4% para o resto. O que é o resto? Convivência. Contemplação da natureza. As pessoas não fazem mais isso. As pessoas caminham na rua assim. É ou não é verdade? As pessoas não conseguem mais enxergar as árvores. Não conseguem apreciar a cor da natureza, a beleza das flores, o céu, as nuvens. E essa geração mais jovem, pior ainda. Porque já nasceram com as telas à disposição. Então, isso é grave. Isso é muito grave. Esse tempo todo ali... Opa! Volta. Era aqui que eu queria apertar. Esse tempo todo aqui, uma vez a gente utilizava para convivência, para passeios, para uma série de coisas. A gente não faz mais isso. Como que a gente está perdendo tempo, né? Aí quando chegar lá adiante, quando encerrarmos a nossa jornada nessa vida, quando estivermos junto do nosso guia, fazendo aquele levantamento da nossa existência, vamos olhar e dizer: eu não aproveitei o tempo que eu tive.
para a minha evolução. Essa dopamina barata das telas dominam a nossa mente, dominam a nossa vida, minam o convívio familiar. Então, que possamos reduzir isso, deixar mais de lado o celular e dialogar mais, conviver mais, estar mais junto da família. Quando estiver fazendo uma refeição em família, que estejam de corpo e alma presentes, sem o celular na mesa. Quando estiverem fazendo um passeio, que os celulares estejam de lado também. Enfim, quando sentarem próximos, que seja para olhar nos olhos e não na tela. E só para encerrar, então, sugestões de caminhos de superação para os problemas, das dificuldades do convívio familiar. Devemos fazer o autoexame e reforma íntima, reconhecer os próprios defeitos. A gente aponta o defeito dos outros, sem se dar conta que quando a gente aponta, olha quantos dedos tem apontando para nós, né? Então, vamos reconhecer os nossos defeitos, as nossas dificuldades, o que nós estamos contribuindo para os conflitos para minimizá-los. Vamos tentar praticar mais o perdão e a misericórdia, tentar soltar as mágoas, aprender a não guardar ressentimentos. É fácil? Claro que não. É um exercício diário. A gente vai tentando, vamos nos esforçando a cada dia. Vamos procurar a cada dia sermos melhores. Tentar aprender a perdoar mais. A dar o primeiro passo, ao invés de esperar que o outro peça desculpas pelo que fez, a gente tomar a iniciativa, dar um passo adiante e dizer: desculpa, eu errei. Assim, a gente incentiva o outro também a fazer isso. Comunicação franca e amorosa, diálogo sem agressão, sem cobranças. Porque no momento que a gente vai dialogar para tentar resolver uma situação, mas faz cobranças, só agrava. Aí a outra pessoa também reage com agressividade. E o caminho que nós devemos é exatamente o contrário. O caminho da compreensão, do diálogo amigo, do diálogo amoroso. Vamos ouvir o outro com mais empatia, respeitar as diferenças, a espiritualidade de cada um, os temperamentos. Todos estamos em aprendizado, uns mais evoluídos que outros. Encontrar na prece o auxílio espiritual. Aqui eu até sugiro a prática do Evangelho no lar. Porque quando a gente pratica o Evangelho no lar, a família toda, unida em prece, em oração, numa leitura edificante, se une. E isso harmoniza o lar. É fundamental harmonizar o lar com o Evangelho no lar. E práticas simples. A caridade doméstica, a gentileza, muito obrigado, por favor, por gentileza. A gente acha que às vezes, pelo convívio, essas coisas são frescura. Não, educação não é frescura. Educação é importante sempre, mesmo que seja com as pessoas com quem a gente convive a vida inteira. E lembram do exemplo? É assim que a gente ensina os filhos a serem gentis, serem educados. Então vamos praticar dentro do próprio lar as pequenas gentilezas,
o serviço mútuo, a paciência em pequenas situações. Era isso que eu tinha para a noite de hoje. Meus irmãos, agradeço a atenção de todos e convido para, de olhos fechados, mantermos o nosso pensamento elevado e agradecer ao Criador, Deus de amor e de luz, pela vida, pela nossa existência, pela oportunidade dos reencontros em família, pois ali se encontram espíritos que estão juntos para reaprender, para juntos crescer, para juntos evoluir. Que consigamos, Pai, cumprir a nossa missão. Envolva-nos no teu amor, na tua paz. Envolva os nossos lares na tua proteção. Que possamos ter mais paciência com todos. Que possamos ter prudência com as palavras e com os atos. Que possamos pensar, refletir, antes de falar, antes de agir, para encontrar sempre a harmonia e a paz. Obrigada, Senhor, pela vida e pela família. Que assim seja.